Muito bem, meus amigos, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Endodontia Talks. Você já sabe, nós somos o ponto de encontro semanal do endodontista brasileiro. Eu, Elisiário Vitoriano, todos os sábados às 9 horas da manhã, tenho o raríssimo privilégio de eternizar a história de homens e mulheres que estão fazendo a diferença em suas vidas, na vida de suas famílias e de suas comunidades, através da nossa querida endodontia. E para este episódio de número 71, este sábado, 4 de outubro de 2025, eu tenho o privilégio de fechar a trinca de Cachoeiro. Eu vou explicar. Se você ouviu o episódio 70 do sábado anterior, você já sabe do que eu estou falando. A trinca de Cachoeiro de Itapemirim, Larissa De Lazari, Kézia Euclides. E agora, senhoras e senhores, nós vamos fechar essa trinca finalmente com a doutora que carrega a odontologia no nome, Lívia Tiradentes. Seja muito bem-vinda, doutora Lívia. Muito obrigada. Só não faço extração. Só não faz exodontia, né? Você não tira dente, você mantém os Eu dentes. só salvo. Muito bem. Olha, pessoal, você que é o nosso ouvinte, deixa eu falar logo aqui uma coisa. Nós combinamos aqui, eu e Lívia, a gente sempre troca muita ideia com os entrevistados, sempre, sempre, sempre. Não vai ser diferente agora, nesse episódio 71, doutora Lívia Tiradentes. Não vai ser diferente que nós vamos trazer a vida como ela é. Então, a Lívia, ela me procurou, Elisiário, é o seguinte, ó, eu não estou afim de romantizar muitas coisas. Eu quero falar a verdade, tudo bem com isso, eu quero colocar, me expressar, óbvio, né? Você que me conhece, se você está desde o começo, você sabe que eu também digo que falar só de endodontia também é muito chato. Então, eu quero que as pessoas se expressem, falem de suas experiências, porque isso vai ajudar você, ouvinte, que está aí do outro lado, e você quer enxergar as coisas como elas são. Então, Lívia, seja muito bem-vinda. A casa é sua. Agora você é dona do episódio número 71 aqui do nosso Muito ponto de obrigada. encontro. Muito obrigada. Fico muito feliz pelo convite e espero poder contribuir de alguma forma aí. Não acho que a minha vida seja algo de se espelhar e nem nada, mas gosto de contribuir aí sempre, quando possível, de alguma forma. Ah, não, com toda certeza. Sabe o que eu falo, Lívia? Eu falo que em algum pedaço da tua história, alguém vai encontrar um ponto de confluência, né? Assim, vai encontrar um ponto de similaridade e vai se inspirar em você, com toda certeza, viu? Lívia, a primeiríssima coisa, teu nome completo, de onde Meu você nome é é, Lívia. se você nasceu em Cachoeiro ou outra cidade do Brasil. Tá. Eu me chamo Lívia Pereira Tiradentes. Eu sou natural de Alegre, no Espírito Santo mesmo, uma cidadezinha do interior, fica próxima a Cachoeiro, uns 70 quilômetros de Cachoeiro, de Itapemirim, onde eu moro há 20 anos e trabalho há 20 anos aqui. Então, não sou natural de Cachoeiro de Itapemirim. Eu falo que Cachoeiro de Itapemirim me acolheu após eu sair da faculdade, então estou aqui há 20 anos. Legal. E por falar em faculdade, por falar em odonto, primeiríssima coisa, quem é Lívia Tiradentes fora da odontologia? Como é que você gosta de ser lembrada, Lívia, fora da clínica, fora do jaleco? Olha, eu gosto de ser lembrada como a mãe do Lucas. Eu demorei muito tempo para enxergar que a maternidade poderia fazer parte da minha vida. Então, eu com 35 anos, estava na ginecologista, consulta de rotina, e aí a minha ginecologista falou assim, esse mioma que você tem aqui, eu acho que não vai dar para você ser mãe, não, mas também você já passou da época, talvez não seja a sua intenção. Aí eu assustei. Aí eu falei assim, como assim? Já passou da época? Eu nem pensei nisso, achei que eu teria tempo. E a partir dali eu comecei parece que brotou ali
aquela necessidade, parece que eu fui acordada, despertada. E hoje eu gosto de ser lembrada como a mãe do Lucas. Então, a maternidade foi que completou. Eu não sei como eu existiria sem meu filho. Então, é, eu brinco que, não que eu demorei a entender a necessidade, mas talvez eu acredito que Deus estava me preparando para ser a mãe do Lucas, porque o Lucas é uma criança que faz a diferença, entendeu? O Lucas é uma criança saudável, uma criança inteligente, mas é uma criança muito espiritualizada. Então, eu acho que Deus estava me preparando para receber essa criança. Então, sou a mãe do Lucas. Que legal, E esposa do Marcos Vinícius. A minha família é a minha maior riqueza. Que bonito ouvir isso, Lívia. E é uma coisa que realmente é cruel com a mulher. As mulheres têm uma janela pequena, digamos assim, do ciclo de fértil, né, Lívia? Isso é uma coisa que Exato. realmente é muito traiçoeiro na vida da mulher, né? Exato. A janela é muito pequena, porque a partir de uma certa idade existem riscos, né? Mas graças a Deus que Ele te deu essa graça, né? Então, com certeza. Isso que você traz à luz. Inclusive, quero te falar que 63% dos nossos ouvintes são mulheres entre 24 e 44 anos, do público do Endodontia Talks. Então, muito legal você trazer isso à Nossa, tona. estou no final do público aí. Pois é. Estou dentro. Tá dentro. Que bom. Então, muito obrigado por você trazer isso. Com certeza vai deixar muitas mulheres pensando a respeito. Antes de continuar dentro desse bloco, que é o bloco da humanização, que é mais para quebrar o gelo, que é para a gente te conhecer, eu queria lembrar que, mais uma vez, você está percebendo, meu querido ouvinte, está vendo, na verdade, o fundo do app Meu Endo Delivery. Ou seja, você está sabendo, se não sabia, nós temos um aplicativo dentro do grupo das nossas empresas que hoje é 100% dedicado para resolver o pepino, o problema que é que os endodontistas tinham antes do aplicativo, de colocar as anotações soltas em blocos de notas, em grupos de WhatsApp, para controlar a produtividade diária da Endodontia Delivery. Isso já acabou, porque agora você pode ter o app Meu Endo Delivery com planos básicos a partir de R$ 27,00 por mês, a assinatura do app, e você ainda pode ter 10% de desconto escaneando o QR Code que está aparecendo no cantinho direito aqui da tela. Usando o cupom TOX10, você pode, então, ter 10% de desconto na primeira mensalidade. Então, experimente agora. Você ainda pode utilizar 7 dias grátis do app. Se não gostar, não tem problema, desinstala. Pede para cancelar o período gratuito, que você não vai ser cobrado no seu cartão de crédito. Lívia, você já é uma mulher experimentada. Você já é mãe. Você já é esposa do Marcos. Você tem muitas facetas fora da odontologia. Quais experiências da tua vida pessoal, ou seja, com as tuas lentes de mundo, as tuas experiências de vida pessoal que você leva para dentro da tua prática clínica? O que você, como mulher, leva para dentro do consultório? O teu jeito de fazer endodontia, de tratar pacientes, de dar aula, né, que você também é professora. Eu acho que, pegando o gancho aí da maternidade, essa maternidade mais madura, eu acho que a maturidade, né, eu acho que a endodontia ela também requer uma maturidade. Então, assim, eu acredito que eu esteja nesse momento da endodontia. Então, as minhas experiências dentro da profissão é o que me faz o que eu sou hoje. Então, eu acredito que seja isso que esteja aí me trazendo para esse momento. Você poderia especificar, Lívia, nós conversamos antes, né, no nosso preâmbulo, conversando no WhatsApp ali, falando sobre o dia de hoje da entrevista. Você pode citar algumas coisas que estão te levando. Não é assim, desromantizar, não é isso. Você deixou muito claro para mim que você está vivendo uma série de desafios que está te colocando
contra a parede na endodontia, né? E quais são? Você poderia especificar quais dessas experiências estão te levando, vamos dizer assim, para o lado negro da endodontia, se é que ele existe? Eu brinco, Elisiário, que quanto mais você estuda, quanto mais você conhece, mais você teme a endodontia. Então, inclusive, assim, coincidentemente, na semana passada eu estava na jornada de endodontia capixaba, que ocorreu aqui em Vitória, e eu estava conversando com o Olavo, da Orodonto. Tive o prazer de, só conversávamos O Olavo foi eternizado no episódio 26 do Tox, quando ainda não era então, vídeo, era só áudio. então, eu tive a oportunidade de conhecer o Olavo e a gente conversou um pouquinho sobre isso. Então, assim, quanto mais a gente investe, quanto mais a gente estuda, os casos vêm aparecendo, a gente tem mais a sensação que a gente tem mais responsabilidade de executar a endodontia. Então, às vezes, o que a gente fazia, talvez, o que eu fazia com mais tranquilidade pelo desconhecimento, hoje eu não consigo mais fazer de uma maneira suave. Parece que as coisas inverteram, né? Talvez, poxa, mas você tem mais maturidade, você tem mais conhecimento, você está mais temerosa? Sim, eu estou muito mais temerosa. Então, assim, acabei de fazer estava fazendo um 15 agora, e com uma calcificação no terço médio apical, e eu tô assim, nossa, se fosse há um tempo atrás, eu pegava uma C-Pilot, eu ia descendo, enfiava DTA ali e pegava enfim, eu dava meus pulos, mas eu fui com tanta cautela, pensando na possibilidade daquele desvio e sabendo que resolver um caso de desvio é muito mais difícil do que se eu tiver a paciência de descer e de eu trabalhar de uma maneira mais consciente. Então, assim, eu acho que esse que é o lado que eu brinquei, que eu não vou romantizar a endodontia. A endodontia, ela precisa de muita técnica, de muito conhecimento. E quanto mais você sabe que pode acontecer um problema, eu acho que você fica mais temeroso de fazer de uma maneira que você não relaxa muitas das vezes. Então, assim, eu tenho muita responsabilidade com meus pacientes, então eu tenho muito medo de decepcionar, às vezes, um indicador, e conversando com o Olavo, que a gente, né, fazendo essa referência novamente, a gente tem que entender que a endodontia, ela pode acontecer de dar errado. E aí, e o paciente, ele precisa de entender isso. E, coincidentemente, depois dessa conversa, na segunda-feira agora, eu fui dar o termo para o meu paciente assinar, e eu falei assim, às vezes eu preciso... Depois, quando você sai da jornada, você sai de conversar, você vai ajustando, né, reajustando aquilo que você aprendeu, aquilo que você ouviu com um determinado colega. Aí eu pensei, gente, deixa eu dar uma olhada nesse termo meu aqui de responsabilidade do paciente, deixa eu ver como é que tá. E eu fui lendo, foi me dando um conforto, que eu falei assim, gente, tá tudo explicado. O paciente, ele está ciente dos riscos, mas, na verdade, a cobrança vem da gente. Vem da gente pelo fato da gente saber, da gente estudar muito e de saber que aquilo dali pode ser que dê errado, né? Mas seria esse o lado que eu falo, o lado negro da endodontia, porque quando a gente vai dar aula e tudo mais, a gente sempre fala para os alunos, para terem essa responsabilidade, para entender que aquele paciente ali, ele está confiando em você, o seu indicador, ele está confiando em você, então vai com calma, estude, invista, a gente vê que é difícil, às vezes, quem está começando, é complicado, mas o investimento em determinados equipamentos, mas aí eu brinco, gente, eu adquiri microscópio depois de muito tempo de endodontia, mas hoje vocês podem tirar uma foto, uma câmera pulpar e ampliar, para você saber aonde você está indo ali. Então, você tem recursos que você consegue ter segurança para poder fazer determinado caso. Então, assim, o lado
não romântico da endodontia é o fato de quanto mais você estudar, mais você aprender, mais responsabilidade você tem. Então, acho Muito que bom, é Lívia. esse o lado. Que sequência maravilhosa. Deixa eu continuar nessa mesma linha aqui, neste fio da meada. Toda essa maturidade que você está falando aqui para mim, com toda certeza, é pelo tempo de estrada que você tem de endodontia. Você tem 20 anos, eu vou fazer, eu sou um bebê, eu vou fazer 10 de endodontia, assim, exclusivo. Mas eu Ah, acho mas se que. eu tivesse com 10 anos, se eu tivesse no seu nível, eu estava feliz. Mas eu acho que tem um pouco da mulher experiente Lívia. Então eu queria te perguntar: essa casca que você tem também tem um pouco, talvez, de desafios que você tem vivido na vida? Assim, Sim, experiências sim. talvez amargas, de desafios que não estavam planejados? Alguma Não, perda financeira, alguma dentro da enfermidade? profissão, dentro da profissão, tá? Eu sou muito dedicada à profissão. Então, assim, eu passo a minha vida inteira trabalhando porque eu gosto. Mas, assim, o desafio na vida pessoal, acho que não, porque eu sou tão abençoada, eu tenho tudo que eu quero, que eu sempre sonhei, Glória a entendeu? Deus. Quer dizer, na verdade, eu nem sonhava em ter. Por exemplo, eu não sonhava em ser mãe do Lucas e hoje eu sou. Então, assim, a vida foi muito. Eu fui muito feliz. Eu fui e sou muito feliz na vida. Mas eu acho que pelo fato, essa carga, eu acho que é pelo fato, assim, eu sempre levei muito a sério. Tudo que eu faço, eu levo muito a sério. Então, se eu vou dar uma aula, eu tenho que estudar aquilo mais, eu tenho que fazer. Se eu vou fazer um dente, hoje eu vim pensando no consultório, como é que eu ia vencer aquela calcificação. Então, eu levo as coisas muito a sério. Talvez isso seja ruim, né? Porque você fica Eu apreensiva. sou igualzinho a você. Eu acho que isso faz bem. Eu acho que isso faz bem. Você está vigilante. Inclusive, as É pessoas me perguntam: Ah, vigilante. você tem algum caso preferido? Sabe o que eu respondo? O meu caso preferido é o de amanhã, o que eu não fiz. A minha melhor endo vai ser a de amanhã. Porque eu acho que isso É, me mantém obrigado a ter minha régua muito alta. Eu acho que exatamente. isso me faz bem. É, Essa cobrança me faz bem. dosado me faz bem, mas já Sim, não fez bem para mim já há um tempo atrás, né? Eu tive antes, no início da profissão, até assim, uns anos depois, eu tive crises de pânico, síndrome do pânico, eu tinha crises de ansiedade muito grande. Eu precisei fazer tratamento naquele momento, entendeu? Então, assim, por conta dessa carga dessa seriedade de tudo que eu levo. Então, isso tem que ser dosado. Então, eu cheguei talvez no ponto que eu aprendi a dosar, mas isso já foi ruim para mim. Eu já sofri muito. Eu vivia né, no hospital achando com aquela sensação de morte o tempo, às vezes, o tempo todo. Mas por conta dessa cobrança. Então, o que a gente vive hoje, igual você está falando, né, que você é muito parecido, talvez você também já tenha conseguido chegar nesse equilíbrio. Então, tudo tem que ser com equilíbrio. Então, hoje eu consigo ter esse equilíbrio, mas já não foi bom isso para mim. Isso eu já teve sérias consequências, muito sérias mesmo, de ter que tomar medicação, de fazer muita terapia. Então, isso já foi ruim. Eu já fiquei muito apreensiva. Eu era muito Você, apreensiva com você isso. tem razão. Você tem razão numa coisa. Hoje, por exemplo, se eu tenho uma frustração, digamos assim, não consegui vencer um terço apical, não consegui fazer uma patência, eu simplesmente fecho o dente, Lívia, eu esqueço, de verdade. Eu liberei o É isso paciente, aí. eu esqueço. Eu venho para casa tranquilo, mas eu concordo com você. Foi construído, nem sempre foi assim. Os anos. Exato. É, É uma construção, é uma construção. com toda Exato. certeza. Lívia, voltando um pouco agora no passado, como que a odontologia entrou na sua vida? Alguém te inspirou? Tinha dentista na família ou você foi a primeira da espécie?
Conta um pouco a Nunca, história de como foi a odontologia para você. não, não tive ninguém na família, nunca tive ninguém na família na área de odontologia. O nome, por incrível que pareça, a tendência era que eu afastasse da odontologia o sobrenome, porque quando criança, às vezes, né, os coleguinhas brincavam, zoavam do nome, e, e então, assim, não tive ninguém que me incentivasse, não. Talvez o que tenha ocorrido para eu ter essa tendência para a área de saúde foi uma questão de cuidado. Então, a odontologia é o que me encantava na parte de cuidado com o ser humano. Então, é, foi mais por essa questão. Eu não tive influências, não tive influência da família, não tive. Talvez a minha odontopediatra, quando eu era criança em Alegre ainda, a minha odontopediatra, ela era muito bacana comigo, eu adorava ir no consultório dela. Eu brinco que que eu deitava na cadeira dela, tinha umas bruxinhas assim, no teto, girando, e eu achava aquilo, eu ficava encantada com aquilo, e ela cuidava de mim com tanto carinho, com tanta dedicação, e que pode ter sido, talvez, aí, ela que tenha sido a minha inspiração. Ela era a única, uma das poucas dentistas na época que tinha na cidade, porque a maioria era dentista prático, né? Então, ela era uma das poucas, né, que tinha condição de atender crianças. Sempre fui muito cooperativa, nunca tive problema. Então, assim, talvez o cuidado dela comigo é o que me encantava e talvez que me levou. Eu me sentia cuidada por ela. Então, não que eu precisasse desse cuidado, eu sempre tive uma família que sempre me acolheu, sempre me cuidou muito bem, mas naquele momento ali, eu sentia esse acolhimento dela. Então eu falava, eu achava tão bonita a tia Eliane, que infelizmente a tia Eliane não está mais com a gente, mas ela cuidava tão bem, ela me deixava tão à vontade, que talvez ela tenha sido a minha inspiração. Mas, fora isso, eu não me lembro. Sempre assim, eu sempre tive essa tendência para a área da saúde. Eu, quando criança também, eu tive uma infecção intestinal muito séria, muito. Eu estudava no jardim de infância e bebi uma água no bebedouro que não estava ligado, bebi uma água quente, sem filtrar. Então, ali eu tive uma infecção muito, muito grave, a ponto de, assim, da minha mãe me dar o presente do dia de Natal, achando que eu não ia sobreviver aquilo ali. Então, naquele momento também, eu fui muito bem acolhida por aquela equipe naquele momento. Então, eu sempre tive essa tendência para a área de saúde. Eu tive essas referências nesse momento, né? Quando criança, nesse problema dessa infecção intestinal, e tive sempre esse cuidado da minha odontopediatra. Então, assim, sempre tive essa tendência para a área de saúde, nesse cuidado com o ser humano. É o que eu gosto de fazer, eu gosto de cuidar. Eu brinco que meus pacientes, eles são um pedacinho, assim, é como se fosse um pedacinho ali de mim naquele momento, que eu cuido. Eu tenho ciúmes dos meus pacientes, eu eu quero saber como é que eles estão. Se uma paciente chegou, contou que o filho ia fazer uma prova ou ia participar de um torneio, na sessão seguinte eu quero saber como é que foi. Eu gosto disso, entendeu? Então, a minha tendência é para a área de saúde, sempre foi, e talvez tendo essas referências aí. Muito bom, ou seja, o chamado, até inclusive o chamado para ser mãe já estava lá guardadinho no coração, hein? De cuidado, de amor, Exato. de E eu entrega, não tinha acordado ainda para a coisa. com toda certeza. Que bacana. Nós acabamos de ouvir, antes de você fazer esse relato sobre o desejo de cuidar de pessoas, que você teve momentos de burnout, você teve momentos de síndrome do pânico, momentos difíceis. Uhum. Em momentos assim, chegou a passar pensamentos de desistência?
Algum pensamento de, caramba, talvez não é para mim, eu vou mudar de área? Ou nunca aconteceu isso? Eu vou te dizer que isso passou a acontecer recente. Às vezes, é difícil falar isso, mas assim, em alguns momentos eu já pensei isso recentemente, eu já pensei em desistir, já pensei ir para outra área, já tentei gostar de outras coisas, já tentei gostar sem desmerecer de maneira alguma, mas eu já tentei gostar de harmonização que, é, que te dê um retorno, né, mais fácil, não sei se eu poderia dizer mais fácil, né, mas assim, diferente. Eu acho que está certo, sabe por quê? Eu vou ser aqui bem cabal, Lívia, bem pragmático. Qualquer área da estética tem mais apelo comercial porque envolve É, vaidade. Envolve vaidade. Então, assim, é, tudo que envolve vaidade, as pessoas estão dispostas a colocar é, dinheiro para mudar a aparência. Ponto final. é, Avaliação exato, pragmática. A endodontia não consegue vender vaidade. Nós temos que vender função, né? Resolver perfeito. dor. É outra coisa. É outro tipo de venda. Exatamente, completamente diferente, completamente. Então, assim, isso às vezes pesa um pouco, né? Porque você investe tanto, eu acho que a endodontia é uma das áreas que a gente mais investe. Eu brinco que se eu olho aqui para o meu consultório, eu fico assim, meu Deus do céu, eu poderia aqui ter uma viagem com meu filho, talvez para Orlando, que eu não fiz naquele momento, a outra ali, talvez aquele outro passeio, e assim, é lógico que isso daqui me traz retorno, é lógico, eu não penso que seja um gasto, isso é um investimento. Mas só que muitas das vezes você não é muito bem reconhecida por isso. Deixa eu ver se eu consigo te explicar melhor. Por exemplo, nessa área da vaidade do paciente. Eu recebo, às vezes, pacientes que vão fazer, que querem colocar faceta em tudo e não sei o que quer fazer a área da estética, e aí o indicador, às vezes, me manda para poder fazer a avaliação por par e tudo mais daquela situação, às vezes é uma coroa total que precisa ser feita. Então o paciente chega para mim e fala, já chega assim, mas eu preciso mesmo disso? Eu preciso mesmo de fazer canal? E aí eu faço sempre uma analogia. Eu falo, você vai construir uma casa, você precisa de ter uma fundação, fazer uma fundação ali. Como é que você vai construir essa casa em cima de um monte de areia? Então você precisa de ter o alicerce. A endodontia é o seu alicerce. E aí, depois, quando tudo estiver lindo, e alguém te perguntar, nossa, quem fez esse dente? Ah, foi um fulano de tal. Ninguém vai lembrar do endodontista. É Que verdade. aquilo dali foi possível por conta do endodontista, muitas das vezes. Se aquela endodontia não tivesse dado certo, dificilmente aquele dente estaria ali na boca do paciente, lindo, maravilhoso. Mas ele nunca vai lembrar do endodontista. Não que eu tenha vaidade de ser reconhecida por isso, de maneira alguma. Mas é a realidade. Então, assim, o paciente ele não olha isso. Talvez nem o indicador também olha isso. Ele olha como, nossa, foi o dente que eu fiz. Mas eu acho que tem muito disso, entendeu? Então, não sei se eu respondi, se eu fugi muito da sua Com certeza, pergunta aí. respondeu sim. E eu quero já pular para a próxima pergunta desse bloco de trajetória e carreira. Lembrando que nós temos em torno de 15 a 19% dos nossos ouvintes estão entre 18 e 24 anos. E é muito bom eu ter alguém do teu calibre aqui, Lívia, para responder a seguinte pergunta. Você vai entender. Nós temos ao longo da nossa vida, nossa, eu poderia aqui escrever um livro aqui da coleção dos meus erros e dos desafios que eu tive que vencer, que alguns deles eu mesmo permiti. Não foi nem Deus que me provou, não. Eu fui lá atrás, fiz alguma cagada, enfim. Se você pudesse listar aqui algumas coisas, Lívia, quais foram os teus principais aprendizados ao longo dessa tua carreira? Para ajudar os mais novos mesmo, tá? O que você me diria? O que você aprendeu com a coleção dos teus erros? As coisas mais valiosas até esse momento aqui de Lívia Tiradentes. 4 de outubro de 2025.
O que eu diria para eles é estude, estude. Eu brinco que eu brinquei de dentista por um certo tempo. A verdade é essa. Eu saí de uma boa faculdade. Essa faculdade ela me deu um suporte muito grande para sair antes, talvez eu não posso falar antes do tempo, não, mas assim, eu já fui chamada a atenção por isso, mas antes da colação de grau ali, da festa em si, eu já estava trabalhando. Então, eu tive uma faculdade que me proporcionou isso. E eu me sentia muito segura por conta disso. Então, eu fiquei um bom tempo, eu acho que uns 5 anos, sem estudar, achando que aquilo ali me bastasse. Então, eu estava muito segura de mim, eu saí da faculdade fazendo extração de siso incluso, eu Olha saí aí, da faculdade. já colocou o Tiradentes para trabalhar, então, pelo menos uma vez. Pois é. Não, mas aqui, no início da minha vida, eu ganhei muito dinheiro arrancando dente, você não faz ideia. Eu tirava siso incluso, deitado, de cabeça para baixo, horizontal, vertical. Eu fiz muita extração. Porque quando eu saí da faculdade, eu fui trabalhar numa clínica popular. Eu não tinha, meu pai não. No meio da faculdade, meu pai veio à falência. Então, eu não pude sair da. Eu consegui terminar o curso, porque eu estudava na faculdade federal, mas quando eu saí do curso, eu não pude montar. Meu pai não pôde montar um consultório particular para mim, um consultório para mim. Então, eu fui trabalhar em clínicas populares. E nessas clínicas, ninguém fazia cirurgia, ninguém fazia extração, ninguém fazia nada. E aí eu meti bronca, eu ganhei muito dinheiro fazendo extração. Então, assim, fiz jus ao nome, sim, no início. Mas então, voltando, o que eu poderia dizer para esses recém-formados, né, e tudo mais, é que mesmo que você saia da faculdade com uma boa condição, não deixe de estudar, porque as coisas mudam de um ano para o outro, a odontologia ela é muito efêmera, as coisas vão mudando, a gente tem que ir atrás. Então, eu passei muito tempo sem estudar. Eu saí da faculdade, eu acredito que eu tenha ficado uns 5 anos só trabalhando, achando que não precisava estudar. Depois, quando às vezes acontece alguma coisa, um erro, eu não me lembro, eu não consigo te pontuar aonde foi que eu consegui enxergar isso. Mas diante de alguns insucessos ali, eu falei, poxa, pera lá, não é assim, a gente tem que estudar, não é porque eu me formei, eu estou legal, fiz uma boa faculdade, que eu não vou precisar estudar. E aí, a partir dali, de 15 anos para cá, é só estudo, estudo, estudo. E outra coisa também, quando você começa a perceber que você coloca em risco, às vezes, a vida de uma pessoa, então é perigoso isso. Então, nessa clínica que eu trabalhava, por exemplo, eu só tinha um tipo de anestésico. E certa vez, eu estou me lembrando aqui, certa vez eu fui anestesiar um asmático. E assim, se ele não tivesse uma bombinha dentro da bolsa, eu não sei o que poderia ter acontecido, entendeu? Então, por negligência, por falta de saber, talvez, aquilo ali, de falta de me atentar para aquilo ali, entendeu? Talvez de estudar mais, lembrar lá da farmacologia e tudo mais. Então, você tem que estar constantemente. Então, quem saiu da faculdade agora, achar que já pode Fazer qualquer trabalhar. coisa, né? Qualquer tipo de Não, publicidade. não, não faça isso, não faça isso, não faça, de maneira alguma. Muito bom, senhoras e senhores. Aproveitando que a gente já está falando aqui um pouquinho de endodontia, de coisa de consultório, né, Lívia? Vamos entrar um pouquinho aqui na endodontia clínica. O que é que você vê, Lívia, que vai ser de tendência daqui para frente? Vamos aproveitar aqui a tua expertise, que você já tem 2 décadas disso aqui. O que é que tu enxerga daqui para frente que vai ser inovação? Ou nós não teremos grandes inovações, a gente vai ter que continuar fazendo o nosso Inovação o tempo feito? todo. O que é que tu acha? Inovação o tempo todo, o tempo todo. Eu falo desde de um insertozinho que você pega
uma coisa simples, desde Ultrassônico, por exemplo. um inserto ultrassônico, isso, desculpa não me fazer referência, mas o inserto ultrassônico, você pega o inserto ultrassônico de hoje, e aí você, daqui a 3 meses, esse inserto está melhorado, as limas, elas estão melhores. Então, eu estou falando de coisa pequena, tá? Não estou falando de... Então, eu estou falando, as ligas estão melhores, então tudo muda. Eu vejo a odontologia, a endodontia em especial, cada vez mais. Então, microscopia a gente já nem fala, né? Porque a microscopia já faz parte aí, você enxergar já faz parte. Mas eu acho que está por vir muita coisa boa, e assim, muita coisa nacional boa, né? Fico feliz também por isso. Então, eu só vejo futuro da endodontia top. Não é puxando sardinha para o nosso lado, não, mas talvez é a especialidade mais Mais acima, tecnológico. Mais mais tecnológico. tecnológica, Não exatamente. tenho a menor dúvida, não tenho a menor dúvida. É só você ver o que é que o implantodontista precisa para fazer implante. O motor, Motor e o implante em si. o implante e o instrumental. Exatamente. Né? Os Exato. implantodentistas que me perdoem, mas e o endodontista precisa de quê? Nossa, Localizador, alguma magnificação, luva ou microscópio. exato. Lupa ou microscópio, falei luva. Lupa ou microscópio, ultrassom, um agitador sônico, motor endodôntico. Olha a quantidade de coisas. Não é mesmo? Um ultrassom, Ultrassom, exatamente, exatamente. E tomografia. Lígia, tomografia. Tomografia. Não vejo. Sabe o que, que eu acho futuro da endodontia? Que já está acontecendo? Até o clínico mesmo, entender que, mesmo você sendo clínico, você precisa de uma tomografia. Eu acho que o futuro da endodontia, não para endodontistas, mas de maneira geral, talvez aí o uso de tomografia para todos os casos. Olha que sonho. Seria um sonho, é verdade. Isso é É. muito verdade. Pessoas e referências, Lívia, para você, assim, algo pessoal assim, do coração. Quem são as suas principais referências dentro da endodontia? Eu não acho que eu não vou citar nomes, não. Difícil, né? Mas é muito. Eu tenho medo de deixar alguém de fora. Pelo Mas menos os do passado, então, assim, os mestres, né? Os do passado, da faculdade. eu tive uma professora, talvez ela seja minha, assim, a professora de endodontia, ela era muito carrasca, eu falava que era a única coisa que eu não ia fazer na vida era endodontia. Mas a mulher era tão boa, Elaine Manso, ela era tão boa, ela era, na época, tinha também o Robasa, que era meu professor, fui aluna do Robasa. Eles eram tão bons que eu acho que eu tenho eles como referência, assim. Eu acredito que seja isso, porque a gente tem tantos nomes, e hoje nomes, né, e a gente tem hoje a possibilidade de estar muito perto de grandes nomes, por conta, né, a gente tem acesso virtual a professores, eu brinco que às vezes eu tenho, por exemplo, Samuel, tem alguma dificuldade, cara, eu mando para o Samuel uma mensagem, ele está ali de prontidão. Então tem tanto, a gente tem tanto acesso a esses grandes nomes e que, assim, não consigo te dizer um nome específico, nem gostaria de dizer um nome específico, mas Não, mas eu talvez gostaria isso. que você já honrou os mestres do passado. Acho isso muito legal. Muito legal. É, eu Muito acho legal. que Robasa era o meu professor, assim, eles eram fodas. Muito bom. Muito bom. O que é que tu enxerga que são os teus principais desafios clínicos mesmo, assim? Quais áreas da endodontia para ti são mais nevrálgicas, que demandam mais a tua atenção? Hum, trauma, Trauma. trauma. É difícil E eu acho tomar de decisão de trauma, né? Manter, tomar, não manter, eu trata acho ou não trata.
Eu acho que a tomada de decisão do trauma, eu acho a parte mais difícil da endodontia. Também concordo contigo. Cirurgia, para mim, também é um tema sensível. Eu poderia ser melhor, com certeza. Eu não faço cirurgia. Eu deixo para minha amiga Larissa. A Larissa, é verdade. Inclusive, ela recentemente fez o curso da Paula Vidia, em São Paulo, com a gente. Verdade. Ela gosta dessa área. Eu queria que você falasse sobre essa... Eu até no episódio 70 evoquei essa memória do Napoleon Hill, né? Ele já chamava isso há mais de 100 anos de mastermind. Grupo de pessoas que colocam suas mentes em um mesmo propósito, numa única direção, de se fortalecerem em torno de uma causa, né? Em torno de algo comum. E vocês têm uma comunhão, vocês têm uma parceria muito bacana, que com certeza dá destaque a vocês. Como você enxerga isso? Como foi, da tua visão, né? A Kézia até brincou, né, que são 3 mulheres que pensam diferente, mas no final das contas vocês conseguem conversar. Completamente diferente. É impressionante. Mas a gente se respeita muito por isso, assim, eu falo que a gente se complementa, sabe? A gente pensa diferente, a gente discorda bastante, mas a gente sempre chega no consenso. E eu acho que é isso que nos mantém, e eu acho que é isso que faz a diferença. Porque você tá num grupo de pessoas que pensa muito igual de você, naquela mesma vibezinha, eu acho que o negócio não anda. Então, talvez essas nossas divergências, as nossas diferenças mesmo, eu acho que é o que faz dar o resultado, entendeu? Então, talvez seja mais para esse lado aí. Legal. E no final a gente consegue juntar o que cada uma tem de melhor, entendeu? Então, a gente se ajuda e a gente se respeita muito em relação a isso. Eu brinco que talvez eu nem tenha falado isso, nem tenha dito isso abertamente, por exemplo, para a Larissa, mas eu conheci Larissa mesmo não tem tanto tempo, não. Apesar de estarmos na mesma cidade, o consultório dela fica do outro lado aqui da ponte, mas eu nunca tive acesso a Larissa, eu nunca conversei com Larissa, né? Até, acredito, há uns 4, 5 anos atrás, por mais que a gente esteja na mesma cidade. E eu achava que Larissa fosse completamente diferente daquilo que ela é hoje, entendeu? Eu tinha outra visão de Larissa. Mas eu vejo que, no final, as 3, por serem tão diferentes, é o que faz dar certo. Com certeza. É o que faz, dar certo. Não sei se você já ouviu aquela frase que se você é o mais inteligente da mesa, está na mesa errada. É mais ou menos isso, né? Você não... Exatamente. Não pode ser o supra-sumo, o grande destaque, todo mundo ser muito, muito igual, muito inteligente, muito parecido, porque no final das contas não há beleza nisso, né? Você precisa se completar. Meus amigos... Sim, diga. Eu digo assim, até as personalidades são muito diferentes, não só, né, dentro do profissional, mas as personalidades são muito diferentes. Então, isso dá um equilíbrio. A Kézia é aquela tranquilidade, canta que é uma bênção. A Larissa é frenética, sanguínea, e ela tá aquela ansiedade. E aí eu chego no meio daquelas duas, quando eu vejo, eu estou conseguindo meu equilíbrio. Então, assim, não só como profissionais, mas as personalidades são muito diferentes. E isso é muito bom, muito bom. Isso é bom. Isso faz parte do sucesso de vocês, com toda certeza. Meus amigos, nós estamos chegando ao final de mais um episódio do Endodontia Talks, o ponto de encontro semanal do endodontista brasileiro. Mais uma vez, um oferecimento do primeiro e único app exclusivo para quem é endodontista e trabalha no delivery, ou seja, todos os dias está se deslocando e quer organizar o fluxo financeiro, a produtividade, reunir tudo em um só lugar, de maneira estruturada, simples, descomplicada. É o app Meu Endo Delivery. Você pode encontrar na descrição desse episódio ou escanear se você estiver assistindo numa TV, num computador,
escaneia com a câmera do teu celular esse QR Code que está aparecendo no cantinho direito da tela e você coloca lá no checkout o cupom TOX10 para você garantir 10% de desconto na primeira mensalidade. Lívia, eu sempre Aí, gosto ó, de... se pudesse dar uma dica para quem está começando aí agora, ó, que bênção de aplicativo. Ah, se eu tivesse tido isso na minha época, né? Com Antes, eu certeza, acho que eu teria uma vida financeira mais organizada. com certeza. Obrigado Que é a pelo... nossa grande dificuldade, quem trabalha em vários lugares, ter essa organização aí. Então, Obrigado de pela parabéns. referência, obrigado, muitíssimo obrigado. E, Lívia, nós encerramos sempre colocando algumas surpresas aqui para os nossos entrevistados. Eu sempre faço a mesma pergunta, a mesma reflexão, sempre tem uma resposta diferente que nos surpreende, que nos deixa felizes e nos colocam para refletir sobre muitas coisas. Imagina só uma coisa, Lívia, que o filme da tua vida já tivesse sido gravado, ele já está prestes a ser lançado no cinema, mas antes da estreia oficial, Deus te coloca sozinho na sala do cinema e ele te autoriza, ele te permite você voltar a viver uma única cena desse filme. Qual seria essa cena? Nossa, você me pegou no sentido assim, não queria dizer essa, mas pelo que a gente conversou, talvez você já presuma, né? Eu Presumo. acho que foi o nascimento do meu filho. Ali eu me senti mulher, eu me senti que eu era capaz de tudo. Ali eu me senti que eu era realmente especial para Deus, entendeu? Antes eu tinha uma breve noção do que era ser importante para Deus, do que é ser filha de Deus, mas ali eu tive certeza, quando eu peguei aquela criança no colo, aquele toque de pele com pele, aquilo ali me fez enxergar que a gente é capaz de tudo. Eu me transformei, foi o divisor de águas da minha vida. Aquilo ali que me fez mulher, aquilo ali que me fez até mesmo a ser uma melhor profissional. Então, por incrível que pareça, eu consigo fazer esse paralelo dentro da minha profissão. Ali eu me enxerguei que eu seria capaz de tudo, que eu moveria céus, montanhas, eu moveria tudo para poder ficar com aquele momento ali guardado, um filme na cabeça e, sem dúvida, foi esse momento, o nascimento do meu filho. Olha, ouvindo você falar, me lembra também do dia do nascimento do Léo. Não sou mulher, mas fui um pai que acompanhou, que viveu, que cuidou da mulher, que cuidei da minha mulher. E estive na sala de parto do meu filho e eu testemunhei exatamente essa força que você está falando. É, Como a minha mulher foi maravilhosa, aguerrida, focada na hora que estavam realmente, de fato, no parto ativo, as contrações a cada 20, 15 segundos, 30 segundos. Eu ali, Lívia, eu pude, de camarote, ver realmente tudo isso que você está me falando, eu vi também na minha mulher e no meu filho. Como vocês são fortes, como vocês são é. especiais, e dentro de vocês está esse mistério tão lindo da vida, que é a capacidade de gerar e depois de conceber e de parir um filho, seja por qual via. Eu posso falar do que eu vivi aqui em casa, que foi o parto natural, algo realmente maravilhoso e obrigado por você falar isso aqui no podcast. O nosso podcast é assim mesmo. A endodontia é importante aqui, mas nós exaltamos muito o lado humano das coisas, porque é isso que nos torna seres humanos. Então, eu posso falar que da minha parte também, se a pergunta fosse para mim, com toda certeza eu voltaria a viver esse dia, porque foi lindo ver a demonstração de força e de poder que vocês têm, de dar a vida, né? E Vocês feliz deram a vida. E felizes são assim as mulheres que têm essa presença, né, do pai, do marido, assim como a sua esposa teve, né,
a felicidade de estar dividindo isso com você, você ser um marido presente, você ser um pai presente, eu tive essa felicidade também. Que Então, bom. assim, desejaria que todas as mulheres tivessem essa força dos maridos, estar junto nesse momento, porque a gente sabe que não é a realidade de todas, né? Sim, felizmente. Infelizmente. Mas talvez seja isso que nos faça sentir tanto essa capacidade de ser mulher forte, porque talvez a gente tenha um homem forte do lado, assim como a sua esposa teve, né? Eu tive do meu marido, então talvez esteja também aí a força da gente nesse momento que é o nascimento dos filhos, né? Com certeza. Meus amigos, que episódio maravilhoso. Olha, Lívia, mais de 50 minutos, nem Nem vi parece. passar. Nossa Acho que eu Deus, falei demais. exatamente. Que coisa boa, que conversa alegre, agradável, um papo fluido. Muitíssimo obrigado. Eu quero deixar Eu aqui um fico beijo, um feliz. abraço para você. Obrigado pela tua franqueza, pelos teus relatos. Muito bom você ter trazido toda a tua maturidade, tua bagagem de vida. Tenho absoluta certeza que vai inspirar muitos dos nossos ouvintes, daqueles que nos acompanham, neste que é o nosso quadro principal, todos os sábados, às 9 horas da manhã. E eu queria, nesse final, que você dirigisse palavras de agradecimento, qualquer coisa que você quiser falar agora, para quem você quiser. Eu agradeço a Por favor. você, sabe? Porque você reunir essas pessoas dentro da nossa especialidade, eu acho que o dom de quem tem de unir pessoas é uma dádiva, porque a gente que trabalha dentro de quatro paredes, a gente se sente muito sozinho muitas das vezes, né? Então, quando você proporciona isso, esses encontros, esse bate-papo, isso é tão bom para a gente que vive sozinha. Eu olho aqui meu consultório, quatro paredes, eu e meu funcionário, às vezes, olhando para o outro, a gente quer conversar. Então, assim, você ter a oportunidade de ter momentos como esse e de ter pessoas como você com essa visão é fenomenal, cara. Muito obrigado. De coração. Eu te agradeço muito por isso. Eu Obrigado. fico, Obrigado, de coração. não estou querendo, como se diz, eu não sou de puxar sardinha, não sou bem realista, mas, cara, você faz a diferença. Eu acho que eu tenho que agradecer isso a você, por todo esse movimento que você faz aí na endodontia. A gente fica Muito feliz, obrigado, de coração. a gente se sente acolhido. A verdade é essa. Eu acolho as suas palavras. Agradeço muito, de coração. Muito obrigado, de verdade. Eu que E é isso, agradeço. meus amigos. Episódio 71, encerrando aqui com muito sucesso. Deixamos aqui o nosso carinho aqui da minha família para a sua, Lívia. Um beijo muito grande, um abraço. Eu estou aumentando os meus amigos no Espírito Santo. Eu já tenho Que 3 bom. agora Que bom. em Cachoeiro, né? Eu agora preciso arrancar isso da internet e colocar na vida real para a gente tomar um café, bater um papo. Por favor. Se Deus nos permitir, com certeza será um Com dia muito certeza. lindo, um dia muito memorável, o dia que a gente conseguir fazer isso, tá bom? Então, muito obrigado pela sua Ótimo. presença. E para você, Eu que nosso agradeço. querido ouvinte, próxima semana, próximo sábado, teremos alguém muito especial. Nós vamos agora trazer uma acadêmica aqui, uma professora, a professora Adriana Soares, lá da FOP, da Unicamp. Com certeza vai ser também um papo muito legal. Ela vai falar de como ela veio a se tornar professora de uma das faculdades mais renomadas do Brasil, a sua história de vida e como que ela desenvolve as suas pesquisas, como ela desenvolve também a sua clínica de endodontia. É isso, não deixe de nos acompanhar, acompanhe a mim, a doutora Lívia Tiradentes também, sempre, né, as redes sociais dos nossos colegas que passam por aqui estão na descrição do nosso episódio. E é isso, um grande abraço e a gente se vê no próximo sábado, como sempre, às 9 horas da manhã. Até mais. Até mais.